Já se perguntou por que nós temos características parecidas com as dos nossos pais, por exemplo, a cor do cabelo, dos olhos ou da pele? Já se perguntou por que as plantas são diferentes umas das outras, os animais também? Já se perguntou como a polícia faz para descobrir quem é o culpado por um crime apenas com fios de cabelo ou fluidos corporais? Como a ciência evoluiu a ponto de chegarmos até aí? É o que você vai descobrir hoje. Na aula de hoje, vamos estudar como foi descoberta a molécula de DNA, qual a sua estrutura, qual a importância dela para nós. 3 experimentos marcaram a descoberta da molécula de DNA. Vamos ver o primeiro? Datados de 1928, os experimentos de Griffith ajudaram na descoberta do princípio transformante. Em seu experimento, Griffith trabalhou com bactéria que causava a pneumonia. Ele separou as bactérias em grupos experimentais e a inoculou em ratos. Como resultados, ele gerou a seguinte tabela. No grupo 1, ele tinha bactérias virulentas, que causaram a morte dos ratos. No grupo 2, ele tinha bactérias não virulentas. Consequentemente, os ratos ficavam vivos. No grupo 3, ele inoculou nos ratos bactérias que foram mortas por aquecimento. Consequentemente, os ratos também se mantiveram vivos. No grupo 4, ele colocou as bactérias não virulentas, mas as bactérias mortas. Consequentemente, os ratos vieram a óbito. Griffith concluiu que as bactérias mortas por aquecimento tinham transformado as bactérias não virulentas em virulentas. Embora Griffith não compreendesse a natureza da transformação, ele supôs que algumas substâncias na capa de polissacarídeo das bactérias mortas tinham sido responsáveis por essa transformação. Griffith chamou essa substância de princípio transformante. Griffith descobriu que havia uma molécula que era responsável pela transmissão da informação, mas seus experimentos não foram conclusivos para determinar qual era a molécula que era responsável por isso. Então, foi por isso que Avery e colaboradores realizaram testes específicos para descobrir quais as moléculas são responsáveis pela transmissão da informação. Pois é. Vamos conferir como foi o experimento de Avery? Os experimentos de Avery e colaboradores aconteceram no ano de 1944. Ele cultivou, em uma placa de Petri, células bacterianas virulentas com não virulentas e pôde notar que as bactérias virulentas transformaram as bactérias não virulentas, assim como constatou Griffith. Após isso, ele repetiu a cultura de células bacterianas em 3 placas de Petri diferentes e acrescentou em cada placa de Petri uma enzima responsável pela degradação de uma macromolécula. Em uma placa, ele inoculou as bactérias junto com uma protease. Em outra placa, ele inoculou uma outra bactéria com lipases. E na terceira placa, ele inoculou as bactérias com DNases. Avery pôde constatar que nas placas que continham proteases e lipases, as bactérias cresceram como virulentas. Já na placa que continha DNases, as bactérias não se transformaram. Esses testes indicaram que o DNA era o princípio transformante. Então, os resultados apontaram que o DNA é a molécula transmissora de informação. Pelo que eu fiquei sabendo, Avery foi muito cauteloso com a interpretação dos seus resultados, né? E sabendo disso, Hershey e Marta, para comprovar, vieram com uma nova abordagem e para concluir que o DNA é uma molécula transmissora de informação. Bom, vamos conhecer agora o experimento das marcações de bacteriófagos. Em 1952, Hershey e Martha Chase marcaram 2 grupos de bacteriófagos, um com enxofre, presente em proteínas, e um com fósforo, presente no DNA. Após isso, eles cultivaram os bacteriófagos junto com células bacterianas. Após a cultura de célula crescer, eles centrifugaram o material para separar as bactérias
dos bacteriófagos. As bactérias mais pesadas ficaram no fundo e os bacteriófagos mais leves ficaram no sobrenatante. Então eles puderam notar que no fundo, no mais pesado, se tinha mais fósforo e no sobrenatante se tinha mais enxofre. E com isso eles conseguiram provar que o DNA era a molécula transmissora da informação. Bom, a descoberta do DNA, ela promoveu um grande avanço na ciência, na engenharia genética, na medicina e até mesmo na alimentação. A perspectiva é que daqui para frente a gente possa avançar tanto que vamos chegar a lugares desconhecidos. Eu espero que você tenha aprendido alguma coisa bem interessante nessa aula e qual a importância do DNA para as nossas vidas.